A nossa mensagem de hoje nos traz essa pergunta: qual é a diferença entre crer em Jesus e seguir Jesus? Durante muito tempo, eu acreditei por muito tempo que Jesus era o único Senhor e Salvador, que só Jesus nos leva para o céu, que você só consegue chegar a Deus por meio de Jesus. Eu aceitei Jesus com 19 anos de idade, e nesse processo assim que Jesus entrou na minha vida, até eu firmar com Jesus e realmente escolher andar com Jesus, ser um seguidor de Jesus, foi em 2003, ali com meus 23 anos. E nesse tempo, então, eu cria em Jesus, mas não era um seguidor de Jesus. E aí, por exemplo, minhas finanças estavam bem no vermelho, né? Aí eu queria que Jesus colocasse a mãozinha dele lá, não é verdade? Ô Jesus, resolve minha conta corrente, resolve o dinheiro da gasolina, essas coisas todas. Mas outras áreas da minha vida, como a minha vida boêmia e noturna, de um jovem universitário, falava: Jesus, pode deixar que essa aí eu resolvo. As minhas namoradas do forró, né? E tudo mais, e por aí. E por quê? Porque crer é apenas concordar. Eu concordo, eu concordava. Eu acreditava que Jesus é Deus, na mensagem do Evangelho, mas só acreditar não muda nada. Mais para frente nós vamos ver nessa série que até o diabo crê e treme. A diferença é que nós temos que ser, o convite de Jesus é para sermos seguidores dele. Pessoas que se rendem a Ele, que buscam viver a vontade dEle, e seguir a Jesus, se colocar debaixo da direção de Jesus, da vida de Jesus, muda o nosso coração, muda o nosso comportamento, muda a forma como nós falamos, muda a forma como nós reagimos, muda a forma como nós lidamos com a nossa grana, muda a forma como nós lidamos até com o nosso próprio corpo. Jesus muda tudo. É como nos dublês, não sei se você já foi em algum lugar, por exemplo, lá no Beto Carreiro, né? Que tem aquele pessoal que fica fazendo pulos e acrobacias com os carros, ou em algum outro lugar, por exemplo, no Indiana Jones, ali na Disney, né? E você está lá na plateia e o cara vem, ele vai pular um abismo, vai pular alto, você fala, uau! E aí você pensa assim, você acredita que ele vai pular? Acredito, o cara está aqui, o cara é treinado, o cara é dublê, né? Então ele pula aquela altura, aquele penhasco, sei lá o quê, com a moto. Você acredita. Você tem fé que ele faz isso. Você acredita que ele é capaz de fazer aquilo. Agora, se eu te pedir para montar na garupa dele e ir, você iria? Seguir a Jesus é montar na garupa da moto. Seguir a Jesus é se você acreditar e você realmente sentar na moto dele e falar assim, vai Jesus, pula o penhasco que eu acredito que eu vou chegar do outro lado inteirão. Isso que nós vemos, e muitas pessoas aqui, talvez você que está nos visitando hoje, ou começou a vir aqui na nossa igreja, já conheceram pessoas que confessam Jesus com a boca, que falam que são crentes, evangélicos, católicos, seja lá o que for, mas uma fé cristã, mas as ações dessa pessoa não tem nada a ver com aquilo que ela confessa. Eu lembro que uma vez minha família foi convertendo, a gente veio de uma família que não era cristã, e eu vi uma fé muito genuína na minha mãe, no meu irmão. E, de repente, eu comecei a conhecer alguns cristãos que eu falava assim, gente, se for para ser crente igual esse povo, é melhor eu continuar do jeito que eu estou. Por quê? Porque eles confessavam com a boca, mas não viviam aquilo. Eles eram os religiosos. E isso, muitas vezes, nos afasta da igreja, nos afasta da fé cristã, não nos dá, assim, não nos inspira a entregarmos a nossa vida para Jesus. E ainda nós vivemos num momento em que nós temos todo tipo de informação, não é verdade? Se você quiser ouvir um sermão que o cara pregou ontem na Inglaterra, hoje de manhã, você acompanha ao vivo. Eu posso te passar o YouTube, o Instagram de várias igrejas parceiras nossas ao redor do mundo. Você pode assistir culto na Irlanda, você pode assistir culto na Austrália, você pode assistir culto da África do Sul. Eu posso te passar e você vai ser abençoado por esse povo. Você pode ter vários cursos online, muita informação. O problema é quando nós nos tornamos sommelier de sermões. Então você fica ali vendo qual que é o melhor, qual que é o pior, fica ali só julgando, e aí confunde absorver conhecimento, julgar as formas que a pessoa lê a Bíblia, com viver a Bíblia, com viver a fé. Como se ficar emocionado num domingo mudasse a sua segunda. Porque a emoção tem que te levar para uma ação. Eu olho para vocês aqui, gente, todo mundo com cara de santo.
Todo mundo com cara de crente. Mas eu não sei como é que você chegou aqui, como é que foi no carro para chegar até aqui. Você não sabe como é que foi o meu sábado à noite com minha mulher e meus filhos. Você está entendendo? Pode ser que haja uma distância aí. E como que a gente quebra às vezes? É lógico que a gente vai ter problemas, dificuldades. Esse não é o caso. Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas às vezes existe uma religião de fachada. Às vezes existe uma hipocrisia. E o Evangelho, ele precisa nos tirar desse campo da teoria e nos levar para uma vida transformada todos os dias. E é aqui que nós estamos. Nós estamos numa série que se chama Fé Sem Religião. E ela é baseada na carta, na epístola que o irmão de Jesus escreveu, Tiago. E ele converteu, o Pintinho está vindo há mais tempo, sabe disso? Ele converteu só depois que Jesus ressuscitou, porque é mais difícil você entender que seu irmão é Deus, é mais complicado. Mas ele chegou nesse ponto e Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 9, que Jesus apareceu para Tiago. Bem provavelmente ele aceitou Jesus nessa época, nessa hora, e falou assim, não, realmente você é Deus. E ele virou um dos grandes líderes da igreja naquele tempo. Bem provavelmente essa epístola é a primeira que foi escrita em todo o tempo. Ela é escrita para pessoas que foram expulsas de Jerusalém pela perseguição, judeus convertidos, que perderam seu trabalho, que perderam pessoas da família, só porque eles não falaram que eles negavam a Jesus. Só porque o impacto de Jesus na fé deles não foi apenas acreditar, foi crer e se entregar até a morte, até o Coliseu, ir para o Coliseu e ser morto. Porque Jesus mudou a vida deles e a religião deles não era uma religião de fachada. Então nós estamos aí hoje terminando o capítulo 1, e eu oro para que seja uma bênção na nossa vida, e Tiago vai falar exatamente sobre isso, sobre a questão de uma fé verdadeira, de uma vida verdadeira com Deus. Vamos ler aqui no telão. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se irar. A ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos orar mais uma vez. Jesus, essa é a sua palavra. Ela que é viva, ela que é eficaz, e ela que por meio do seu Espírito Santo é o espelho para vermos como estamos e como o Senhor nos vê. Cantamos, eu sou quem dizes que eu sou. E eu oro para que possamos sair daqui com essa imagem em nossos corações, aplicando isso às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Gente, essa passagem é uma continuação, então, né? Nós começamos aqui no verso 19, e na semana passada nós terminamos no verso 18, onde Tiago fala que nós somos gerados por meio da palavra da verdade. O que ele está falando? Ele está falando que quando o evangelho é pregado, o que Jesus fez por nós na cruz, a questão de sermos pecadores e salvos por Jesus, essa palavra, ela gera em nós uma nova vida. Você entrega a sua vida para Jesus e você nasce de novo no Espírito. E aí ele vai continuar falando sobre o que é ser nascido de novo, ou como que nós podemos desenvolver essa salvação. Ele vai nos ensinar que ouvir a palavra te informa, mas viver a palavra transforma. Então, ouvir a palavra é muito bom, ela vai nos ensinar, mas nós precisamos de agir. Ele está falando exatamente dessa diferença em quem acredita em Jesus e quem é seguidor de Jesus. Quem que é você nessa manhã aqui? Talvez você seja um visitante. E vai ser maravilhoso, você vai amar saber o que nós esperamos de um crente de verdade. Que aí você vai poder olhar para aqueles crentes que você conhece e julgar se realmente ele é um seguidor ou se ele crê. Talvez você se denomina cristão, mas você apenas crê. E Jesus quer te levar a ser um seguidor, a te levar para esse lugar de um verdadeiro seguidor. E ele começa então o verso 19, falando: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir e não se apressem em falar nem em se irar. Gente, o Tiago, ele é muito direto.
Ele não perde tempo, né? Ele é muito prático. Então ele vai de você nasceu de novo em Jesus para falar assim, cara, cuidado com a sua boca. Por quê? Porque a comunicação, ela é chave para um relacionamento saudável, é ou não é? Se você se comunica mal, você se estupica. Quem é casado há muito tempo sabe o que eu estou falando. Quem está criando filho adolescente sabe o que eu estou falando. Você precisa aprender a conversar. Quem já tem sócio sabe o que eu estou falando. Porque dependendo da maneira como nós nos comunicamos, nós damos vida ou trazemos morte. Nós agregamos ou nós espalhamos. E Jesus, então, ele transforma a forma como nós nos comunicamos. E isso é um sinal da verdadeira espiritualidade. E isso é um sinal de que Jesus está em você. E ele fala assim, olha, não se apressem. Pode ser traduzido também como sejam lentos. Essa palavra no grego, no original, é brades. E ela traz a ideia de uma pessoa que tem dificuldade intelectual para entender. Sabe aquela pessoa que a memória RAM dela é mais baixa? Que o HD demora para rodar? Essa que é a ideia. Então, falando assim, gente, vocês têm que colocar seu HD um pouquinho mais devagar. E você tem que ser meio lento, meio lerdo. Essa que é a ideia. Para tentar compreender o que foi dito. Não sai respondendo, não. Faz mais alguma pergunta. É preciso que você reflita. Então ela passa a ideia de reflexão, de desacelerar antes de reagir. Se você olhar Provérbios, e Provérbios é maravilhoso, né? Provérbios fala muito sobre a boca. Eu vou trazer um aqui para vocês. Olha, há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. É isso que Tiago está falando. Lembra que eu falei que Tiago se inspira muito em Provérbios? Lógico que principalmente 1-9, e também no que Jesus falou ali no Sermão da Montanha. Mas a ideia aqui é que nós devemos refletir primeiro. Falar depois. Separa, pensa, ouve, ora. Mede as consequências. Você precisa estar atento, eu preciso estar atento ao que eu falo. Como eu falo. Que horas que eu falo, quando eu falo, né? Com quem eu falo, por que eu estou falando, o que está me motivando a falar para essa pessoa. Por exemplo, tem mensagens que você fica tentado a responder no WhatsApp, que se você dormir de um dia para o outro, você reescreve ela todinha ou nem manda. Naquela época não tinha WhatsApp não, você falava na cara. Então nós precisamos de refletir, de parar para pensar. Porque quando nós nos importamos realmente com as pessoas, quando nós nos importamos com o receptor, com a pessoa que você está dialogando, se relacionando, nós vamos meditar antes. Nós vamos ponderar. Nós vamos ser mais lentos. Nós não vamos ser apressados no falar. E aí Tiago fala, olha, a ira humana não produz a justiça divina. Não sei se você sabe, mas Deus é a pessoa mais irada do mundo. Nossa, João, como assim? É porque a nossa percepção de ira é uma percepção da ira humana. Uma ira pecaminosa, uma ira vingativa. Uma ira que quer humilhar. Uma ira que quer ganhar. É isso que nós chamamos de ira pecaminosa. Mas a ira de Deus é a ira santa. A ira perfeita. Se você ama, você vai ficar irado. Se você ama os seus filhos e alguém encostar a mão nos seus filhos, se você não ficar irado, você não ama os seus filhos. Se você ama a sociedade, quer que ela floresça e vá bem, você vai ver uma pessoa roubando, matando, você vai falar assim, essa pessoa precisa ir para a cadeia, ela precisa de justiça, ela precisa ser transformada. Então a ira é um sentimento que vem de Deus. O problema é que nós temos o pecado dentro de nós, que nós agimos a partir de uma ira de uma forma pecaminosa. E aí essas coisas ruins acontecem. A ira pode nos levar para dois lugares. A primeira delas, e nós falamos disso no curso de noivos, né? A primeira delas é como se fosse um rinoceronte. E aí você é uma pessoa que explode. Então você é uma pessoa mais temperamental. Sabe o irmão metralhadora? Se você falou uma coisinha meio torta, já sai metralhando você, falando um monte de coisa e destruindo tudo que está ao redor. Ou também você é uma pessoa que implode. Que é mais ali o porco-espinho, né? Que é aquela fera enjaulada, que guarda rancor até adoecer e passar mal. Que não fala nada, que deveria falar, que deveria colocar as coisas. Porque uma pessoa estourada, gente, ela atropela tudo e todos. Ela atropela a própria família, ela atropela as pessoas no trabalho, ela atropela as pessoas na igreja, ela atropela as pessoas na sociedade. Você tem medo de almoçar fora com a pessoa e ela vê alguma coisa, acontecer alguma coisa, o garçom derramar a Coca-Cola nela e o negócio virar um barraco. Porque é uma pessoa irada. E aí nós temos que lidar depois com o campo de guerra, né?
com o que ficou, com o restante do que aconteceu depois daquele estouro. E normalmente, se você é uma pessoa como essa, que é muito reativa, e eu sou uma pessoa reativa, a gente às vezes acha que a gente está certo toda hora, que nós somos os donos da verdade, que a nossa forma de fazer, o jeito de fazer, o que nós pensamos é o certo o tempo todo. O que acontece? Nós ferimos as pessoas, nós destruímos os nossos relacionamentos. Ser lento em se irar significa que deixamos cuidadosamente as nossas frustrações na porta. Gente, isso é difícil demais. Eu e a Bela temos tentado trabalhar isso há muitos anos. E aprendemos e crescemos muito nisso. Nós dois somos pessoas mais estouradas. E aí a gente tem tentado trabalhar isso, que deixar a sua frustração na porta é você saber lidar com as suas emoções. É você saber trabalhar com as suas emoções. E a gente é cheio de desculpa, gente. Eu estou muito ocupado, por isso que eu estou nervoso. Eu estou sem tempo. É muita pressão sobre a minha vida. É uma característica da minha família. Todo mundo lá em casa é estourado, tá entendendo? Nós somos assim e acabou. É como se estivesse falando assim, olha, não tem cura, não tem como evitar. E talvez você esteja olhando para mim e falando assim, João, é impossível. E talvez eu aqui dentro de mim estou pensando assim, é impossível. É ou não é verdade? Sim. Só na força da palavra de Deus que nós conseguimos fazer isso. Só o Espírito Santo em mim e em você. Só a palavra de Deus plantada em nosso coração. Lembra que nós lemos aqui em Tiago? Eu não sei se você lembra, mas o próprio Jesus, ele se intitula como manso e humilde de coração. Ele fala assim, olha, você pode vir até mim, porque eu vou ensinar vocês, e eu sou manso e humilde de coração. E sabe o que é ser manso, gente? Ser manso não é você ser frouxo. Ser manso não é você não se posicionar pela verdade. Ser manso é você ter todo o poder para vencer da pessoa no argumento, para bater na pessoa, para poder humilhar a pessoa, e você escolhe não fazê-lo dessa forma. Você escolhe caminhar junto. Você escolhe o caminho do amor, o caminho da mansidão. Jesus era manso, Jesus tinha todo o poder, Jesus era Deus. Mas mesmo assim os soldados romanos falaram assim, nós ficamos impressionados como ele fala perfeitamente. Nós precisamos aprender de Jesus. E de onde que nasce a ira, gente? A ira nasce do nosso orgulho, do nosso desejo de ganhar dos outros, do nosso desejo interno, gente. Estou falando assim, não é que você pensa isso, mas você é assim, porque eu sou assim também, nós somos seres humanos. Todos nós somos assim. Nosso desejo, às vezes, de controlar os outros e as situações. Nós queremos, às vezes, controlar o relacionamento. Quem não tem um filho pequeno, adolescente, que não quer controlar o incontrolável? Não é verdade? E a ira nasce desse desejo, e a gente, às vezes, não aceita que o outro pensa diferente, fica irado e age de forma errada. Fica irado porque a pessoa lida com as coisas de uma forma diferente, distinta da nossa, e a nossa que está sempre certo. E aí Tiago fala assim, beleza, vamos lidar com a ira. E ele vai falando algumas coisas. Primeiro, estejam prontos para ouvir e não se apressem em falar e em se irar. Seja lento, seja lerdo. Ser lerdo é você entender os seus limites. Ser lerdo é você se afastar. Quando você vê que você não tem condição de responder a pessoa com amor e com graça. Ser lerdo é você se calar muitas vezes. Ser lerdo é você se processar os seus sentimentos com Deus em oração, em jejum e com alguém de sua confiança. Quantas vezes eu processo os meus sentimentos com a minha esposa? A pior coisa que tem é você fazer é processar os seus sentimentos a respeito dela com ela, a não ser que sejam muito amorosos. Então, quando for tadinha, estou falando muito dela hoje. Quando for para elogiar, meu irmão, vai embora. Você está linda hoje. Nossa, eu nem arrumei meu cabelo. Entendeu? É mesmo, moça, a roupa está tão velha. Agora, quando for para ter aquele DR, aí você chama um amigo e fala assim, ô Marcelão, precisamos conversar com você, estou precisando conversar umas coisas com a Bela, me ajuda aqui a processar esse trem. Senão vai ficar complicado para o meu lado, Marcelo. Processa com uma pessoa de confiança. Processa diante do Senhor. Esteja pronto para ouvir. Antes de reagir, vá até a pessoa, tente entender o que ela quer dizer. Tente entender o porquê dela agir daquela forma, o porquê dela reagir daquela forma. Essa palavra pronto, rápido, é a palavra grega taxis, de onde vem a palavra táxi. Táxi é um serviço para você na hora que você precisa.
Então ele está falando assim, olha, na hora que precisar, seja o mais rápido possível para poder trazer graça para esse relacionamento. Seja rápido também para ouvir a palavra de Deus a respeito do que você está fazendo, para que você possa entender se você está reagindo conforme Jesus ou não conforme Jesus. Seja rápido para ouvir. E aí nós temos que sair então do modo guerra para o modo reconciliação. É a diferença que nós falamos entre tênis e frescobol. Né? Aqui, o Djokovic, ele está tentando pegar uma bola bem difícil, porque no tênis você quer humilhar o outro, não é verdade? Você quer que ele corra, quase pegue e role, capote, fique todo vermelho de saibro. Você quer humilhar ele, porque esse é o tênis, é competitivo. Agora, o que é o frescobol? O frescobol não. O frescobol, a luta é para ajudar o outro. Aí ele manda aquela bola toda difícil lá no meio do mar e você pula. Aí a pessoa vai correndo, espera você chegar ao máximo, retarda a passada, né? E joga lá em cima para você sair da água, jogar sua franja e vai embora. Isso é o frescobol, gente. Então o crente, ele tem que sair do modo guerra para o modo reconciliação, para o modo frescobol. Você tem que ver, a bola veio toda torta, gente, a pessoa foi grossa com você. A pessoa foi, tipo assim, tudo que ela fez foi errado. Parecia Satanás conversando com você, tá entendendo? Aí, de repente, você volta igual Jesus. Levanta para ela dar outra cortada. É exatamente isso. Outro dia eu estava no meu Pilates, e a brincadeira era jogar a bolinha um para o outro. Só que o meu companheiro do lado de lá, meus amigos do jiu-jitsu sabem quem é extremamente competitivo. Ele tentou me derrubar no Pilates. Aí a professora gostou do negócio e falou assim, vai João, pega ele. Aí eu fiquei naquela, sou crente, o que é? É só brincadeira, toma! Foi assim. Modo guerra. Sem pecar. Tá entendendo? Modo frescobol, gente, é considerar o outro. Isso que é amor. Porque o modo ira humana, você não considera o outro. Você quer ganhar do outro. Deixa as suas frustrações na porta. Deixa os seus problemas na porta. Procura sinceramente. Gente, tem hora que a gente precisa de uma semana para fazer isso. 1 mês. Jejum e oração. Imposição de mão das irmãs do coque. Está entendendo? Confessar para 15 pessoas seu pecado, que você quer matar ele, antes de conseguir falar assim. O que você quis dizer mesmo? Mas a gente tem que tentar entender sinceramente. Tanto o que Deus nos ensina da palavra, como nós devemos reagir, quanto o que o outro quer dizer. E aí, quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Isso demonstra para as pessoas que nós estamos lá por elas, não é verdade? Isso demonstra para as pessoas que ela pode ser vulnerável com a gente. Que mesmo assim ela vai encontrar um ambiente, um relacionamento de acolhimento, de aceitação. Gente, ouvir é um ato de amor. Se você ama a pessoa, você ouve. E como nós estamos mega conectados, às vezes a gente ama nosso filho, a gente ama nossa esposa, e a gente às vezes, não consegue parar para ouvir o coraçãozinho do menino que perdeu a figurinha do Valverde. Aconteceu isso lá em casa hoje de manhã, por isso está fresco aqui, saiu agora. E aí você está saindo para a igreja, tem hora, filho, vamos procurar o Valverde. Oh, Jesus. Como, gente? Se coloca diante de Deus. Se encha do Espírito Santo. Não sei se você sabe, mas domínio próprio é um dos 9 frutos do Espírito Santo. E a ira é obra da carne. Nós vamos voltar aqui ao nosso comentarista Simon Kissmaker, que eu tentei semana passada, junto com a minha amiga alemã, falar o nome dele, mas ela falou, é holandês, não dá para mim. Mas então vai ficar desse jeito mesmo. Ouvir é uma arte difícil de se dominar, pois significa ter um forte interesse pela pessoa que está falando. Ouvir é a arte de fechar a boca, abrir os ouvidos e o coração. Ouvir é amar o próximo como a si mesmo. Suas preocupações e problemas são importantes o suficientes para serem ouvidos. Tem uma vez que eu estava conversando com o pastor Zezinho. O pastor Zezinho é meu pastor do coração, maravilhoso, que homem. Se não fosse ele, eu tinha errado 100 vezes mais na minha vida conjugal e ministerial, e de tudo. E aí o Zé falou assim comigo, falei, Zé, eu estou com um problema aqui, mas é tão pequeno para eu falar com você. Ele falou assim, o seu problema tem o tamanho que tem para você, e eu vou tratar ele pelo tamanho que ele tem para você. Aquilo mudou a minha vida. Até a figurinha do Valverde ficou importante para mim. E para ilustrar o que Tiago quer falar, eu não sei se você lembra desse episódio dos Simpsons,
E eu sou viciado em Simpsons, amava assistir os Simpsons. E nesse episódio, o Homer, ele quebrou a mandíbula. Então ele teve que ficar amordaçado o episódio inteiro. E aí ele tinha que se comunicar pela tábua para falar, então ele tinha que falar rápido, pouca coisa. E ele era lento para falar. E ele tinha que ser rápido para ouvir, porque ele tinha que entender as pessoas. Eu não sei se você sabe, está na temporada 13ª, acho que é o 9º episódio. E gente, isso tudo é inteligência artificial, não acho que eu sei disso assim de cor, não. E aí, eu só lembrava disso. Eu fui elogiado pela inteligência artificial. Uau, você lembra disso? Sim. Né? Ela fala o que você quer ouvir, né? E aí é o seguinte, ele foi considerado, nesse episódio, o cara mais sábio, mais acolhedor e mais amoroso de toda Springfield. O problema é que esse cara que virou o melhor marido, o melhor amigo de todo mundo, o filósofo, sabe, mais querido, ele estava ouvindo todo mundo porque ele não conseguia falar, e o Homer é um cara rápido em falar, não é verdade? E falava muita bobagem, e aí na hora que tira a mordaça no final do episódio, tudo vai pro brejo. Ele não aprendeu nada, e ele para de ser o cara mais sábio, mais amoroso, mais acolhedor de toda Springfield. E até nisso o Tiago está falando com a gente, porque ele fala, removam toda impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Qual que é o problema do Homer? Foi uma coisa externa que fez ele ser sábio. É a lei. É você tentar colocar em prática 7 princípios para você ficar calado. Quando sua mulher falar com você, respire, ore, peça 1 minuto para ir no banheiro, fala que você está muito apertado e volte. Esses são os passos. Mas não é isso. A questão aqui não é só a mordaça. A questão é uma questão do coração. Você precisa nascer de novo. Você precisa remover algumas coisas. E remover, ele está falando, é uma palavra usada para tirar a roupa imunda. Sabe quando você chega do paintball? Tirar a roupa imunda. Tem algumas mulheres que acham que quando você chega do Mineirão ou da Arena Independência também você tem que fazer isso, porque lá é contaminando, vai contaminando todo mundo. Mas é uma questão pessoal. Tirar a roupa imunda ou arrancar erva daninha. É esse termo no grego. Mas o que ele está falando para a gente remover? Impureza e maldade. Impureza são os desejos pecaminosos que vêm de dentro da gente. É esse desejo, essa vontade de destruir o outro, de amassar ele, de jogar pela janela, de fazer o mal para o outro, de ganhar do outro e não o outro. Uma outra fala linda do pastor Zezinho. Ele falou que teve uma vez que um cara que não era crente começou a falar mal de Deus para ele. E que Deus não é isso, que Deus não é aquilo. E ele achou que tinha que defender Deus. Aí bateu no cara no Antigo Testamento, bateu no cara no Novo Testamento, deu um soquinho lá em Apocalipse, voltou na lei do Deuteronômio, deu mais uns tapinhas e pá! Acabou, o cara foi embora humilhado. E aí ele estava todo feliz, falou, Deus, sou demais, né? Sou seu filho amado. Aí ele falou que Deus chamou ele no canto e falou assim, Zé, eu não te chamei para ganhar dele. Eu não preciso de ninguém me defendendo. Eu te chamei para ganhar ele. Eu te chamei para amá-lo. O Zé precisou de remover a impureza no coração dele. A maldade religiosa. E é interessante porque esse termo, ele não fala de limpar. Ele não está falando assim, coloque a sua roupa suja para lavar. Não, é joga fora. Queima. E aí nós vemos aqui nesse texto que o contrário de ira é humildade. Aceitem humildemente. Lembra que eu te falei que nós somos orgulhosos, nós não aceitamos crítica, nós explodimos com as pessoas. E aí ele fala, ó, essa palavra implantada no coração, usando esse termo que é um termo do plantio, da colheita. Ele está falando assim, uma palavra foi implantada, te fez nascer de novo, ela precisa de cuidado. Aquilo que foi plantado precisa de cuidado constante, precisa ser regado, precisa de boa alimentação, precisa de água, precisa de sol, senão vai morrer. Ele está falando então de um exercício diário de humildade com os outros, de humildade diante da palavra de Deus, porque muitos de nós queremos viver só aquilo que nós concordamos da palavra de Deus, e tem muitas coisas que são extremamente claras na palavra de Deus, que nós não aceitamos. E quando nós não aceitamos, nós vamos falando o seguinte, Deus, eu sei melhor caminho que você. É ou não é verdade? Infelizmente, essa é a realidade. E às vezes a gente não entende. E o que um coração irado ou um coração orgulhoso é? É um solo duro. E Jesus falou de uma parábola do semeador. Um semeador que foi jogando a semente, e a semente é a palavra de Deus.
E aí ele fala que ele joga na beira do caminho, que não acha lugar para entrar. Então é esse coração, ou é essa pessoa que nem ouve o conselho do outro. Que não está nem aí porque está na Bíblia, que não está na Bíblia, e que Jesus, que não tem Jesus. Não está nem aí. Vai ficar orgulhoso e irado. Mas tem a cair em solo rochoso. O que acontece? As raízes, elas não têm profundidade suficiente para se manter firme e crescer e morre sob o sol. Qualquer situação nova de orgulho, de dificuldade, você explode tudo de novo. Porque você está fechado como uma rocha. Ela pode cair entre espinhos, que ele próprio fala que são os problemas do dia a dia que vêm e vão mudando tudo aquilo que Deus plantou na nossa vida e nós continuamos reagindo ou voltamos a reagir como nós reagimos antes. E um coração humilde, que é um solo fértil, ele recebe essa semente, gente, e a semente é a palavra de Deus que cura, que liberta, que transforma a nossa vida. E aí Jesus fala que se ela cai num solo fértil, ela cria raízes profundas e nós vamos colher 30, 60, 100 vezes mais a quantidade de sementes que foram plantadas. Sabe aquela hora que você olha para você e fala assim, gente, esse não sou eu, olha como é que eu reagi. Talvez lá no céu tem um Galvão Bueno, né? Que aí quando você acerta, aí o anjo fala assim, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Uau! Olha como João reagiu, ele foi tranquilo. Olha o que ele fez, Jesus. Esse é o solo fértil, nem você acredita. Não tem de onde tirar, porque é Deus em você, é a palavra de Deus em você plantada, é o Espírito de Deus tomando forma em você, como a gente cantou hoje. Como que está o solo do seu coração hoje? Está duro? Seus ouvidos estão fechados? Você está deixando a palavra de Deus criar raiz no seu coração? Você tem se aproximado de Deus humildemente, para falar assim, eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida, eu vou me submeter, eu vou obedecer, eu quero fazer como o Senhor faz, eu quero ser como o Senhor é. E talvez você precise melhorar o solo do seu coração. A primeira coisa é dar uma arada, tirar esse mato, acabar com essa dureza. Como é que você faz isso? Joga fora a impureza. Confessa seus pecados. Joga fora a maldade. Para de tentar ganhar dos outros. Para de tentar ser melhor que os outros. Trata seu orgulho. Recebe com humildade. Porque essa palavra tem poder para salvá-los. E é interessante porque esse é um termo que às vezes a gente entende errado e fala que a gente começa a achar que pelo que eu faço eu sou salvo. É a salvação pelas obras, que nós somos contra ela. Lutero lutou por causa disso na reforma. O que ele está falando é que essa expressão poder para salvá-los, ela é uma expressão um pouco mais profunda do que simplesmente salvar a sua alma para você ir para o céu. O que ele está falando aqui é a restauração da sua vida. É o poder de Deus atuando na nova criatura que você é, através da nova vida de Cristo, o poder da salvação de Cristo, da palavra de Deus em ação, dia após dia na sua vida, te fazendo cada dia mais parecido com Jesus. Te fazendo cada dia mais amoroso, mais longânimo, com mais domínio próprio. Significa a palavra de Deus de forma plena e completa em todos os aspectos da nossa vida. Isso que é ser seguidor de Jesus. É deixar Jesus tomar forma em você. Só que precisa ter espaço para Deus. O orgulho tem que sair fora. A semente tem que entrar no solo fértil. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar na palavra de Deus. Porque nela você vai encontrar verdade, graça, força para romper as situações que você precisa romper, que eu preciso romper. Ele fala, olha, não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Não se limite a vir só no culto. Não se limite a só vir aqui ver o João pregar, ou assistir quem você quer assistir e ver essas coisas. Põe em prática, do contrário você vai enganar a si mesmo. Gente, uma coisa é você ser enganado por Satanás, aí até vai, inocência. Tudo bem, Satanás, colocou uma situação, eu caí e tal. Outra coisa é você enganar a você mesmo. E enganar a si mesmo é ouvir a palavra e não praticar. Jesus falou no final da Sermão do Monte, lembra que eu falei que Tiago usa muito o Sermão do Monte? Jesus ele fala o seguinte, que a pessoa deve fundamentar a sua vida nele. Porque se fundamentar em outra coisa é como fazer uma casa na areia. E aí vão vir as dificuldades da vida, as situações complicadas, as situações que te deixam irado, e ela vai cair. E ele fala assim, a pessoa que faz isso é tola.
O sábio coloca a sua vida sobre Jesus, em Jesus. Porque Jesus morreu na cruz para te tornar um seguidor dele. Jesus morreu na cruz para transformar o seu coração, para transformar a sua vida, para transformar a forma como você se relaciona com as pessoas, para a forma como você se relaciona com a grana, com tudo. E quais são as evidências, então, da verdadeira espiritualidade cristã, de um crente verdadeiro? É esse fruto do Espírito em nós, esse caráter transformado. Ah, João, o que é esse fruto do Espírito? Está lá em Gálatas, no capítulo 5, depois você lê lá bem no meio, 20 e poucos lá. O fruto do Espírito é algo que você vai vendo o seu caráter mudando ao longo do tempo, ao longo da caminhada com Deus, mas também uma vida que dá frutos. Uma vida que por onde você passa, você não sai espantando o povo com a sua ira, com as suas palavras duras, mas você agrega, e as pessoas querem conhecer o Deus que te transformou. As pessoas querem conhecer a vida que existe em você. E aí ele usa essa analogia, né? Se vocês ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como está a sua aparência. É o João acordando, olhando no espelho, esquece de pentear o cabelo, e vem para a igreja todo descabelado. Meu filho hoje, ele ia tocar ali no farol, o Carrom, o Joãozinho. Eu falei, filho, tira essa remela do olho. Está entendendo? Ele está falando que nós podemos olhar para a palavra e esquecer quem nós somos. O espelho, o propósito do espelho é um autoexame. É você conseguir se enxergar e resolver suas situações, pentear o cabelo, arrumar, seja lá o que for. Quando você olha para a igreja, quando você olha para a palavra de Deus, você tem que vir com esse coração de um autoexame. De ser lido pela palavra e não só ler a palavra. De conhecer a si mesmo, de ter os seus pecados revelados, as suas necessidades, de ver a graça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, para viver de acordo com essa imagem. Cantamos, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem o Senhor me chama. E o Senhor falou e quem o Senhor me criou para ser. E aí você olha para a palavra, você vê que você está sujo, você vê que você está com várias coisas para resolver, e você vai embora como se você estivesse bem. Essa é uma religião de fachada. Porque você esquece a sua aparência. E se nós não praticamos a palavra, nós vivemos sem experimentar o poder de Deus. E viver sem experimentar o poder de Deus, gente, é uma vida cristã muito fraca. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz por você. Ele morreu para que você tenha vida e a tenha plenamente. E aí ele fala, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Gente, essa palavra observar atentamente significa contemplar, parar com atenção para olhar. E eu não sei se você sabe, mas no primeiro século, que é onde nós estamos aqui, os espelhos eles eram de bronze ou de prata. Tá? Então eles tinham que ser polidos. Você não tinha o espelho que a gente tem hoje, que você vê assim, uma visão muito boa, muito real de quem você é. E eles eram colocados sobre a mesa. Então você tinha que se curvar diante do espelho e prestar atenção. Se fosse Tiago, fosse mineiro, ele ia falar assim, presta atenção no espelho. É isso que ele ia falar. Então você presta atenção para enxergar bem, e aí você se curva sobre o espelho com extrema atenção. Isso que quer dizer essa palavra katantoeu. E o que está querendo nos ensinar? Que quando você chegar diante da palavra de Deus, quando você se chegar a Deus em oração, você precisa se curvar diante dele. Você precisa colocar toda a sua reverência ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Criador de tudo e de todos, aquele que morreu na cruz no seu lugar, Jesus Cristo, com humildade, sem orgulho, se entregando a Ele e observando atentamente a palavra dEle, contemplando ela, tendo prazer na lei de Deus, com o coração aberto, sendo lido pela Bíblia, sendo ministrado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. E é isso que ele fala, essa lei perfeita que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela vai te libertar de quê? Vai te libertar dos seus pecados. Semana passada nós falamos sobre tentação, como lidar com as tentações. Que você precisa de um encanto maior do que o encanto da tentação, e o encanto maior é o Jesus Cristo, amar Jesus acima de todas as coisas. Ela vai te libertar do engano que as coisas dessa vida, esse mundo caído, nos oferece como fontes de prazer, e que muitas vezes foram feitas por Deus, mas que não são trazidas ou ofertadas
fora da vontade de Deus, ela traz liberdade e ela vai te deixar livre para viver o que Deus te criou para ser. Para viver dentro daquilo que Jesus te fez. A liberdade verdadeira, gente, não é fazer o que você quer. Isso é escravidão. A verdadeira liberdade é ter poder para fazer o que é certo diante do Senhor. E você só consegue viver uma vida reta diante do Senhor no poder do Espírito Santo de Deus. E se você experimenta essa verdadeira liberdade, se você se curva diante da lei perfeita, você vai encontrar a verdadeira felicidade. As versões mais antigas falam bem-aventurança, bem-aventurados, nós falamos disso na semana passada, é a palavra grega makarios. E o makarios não é essa felicidade de você se sentir contente dessa forma, não é a bênção divina sobre a sua vida, é experimentar o que Deus tem para você, é ser abençoado em tudo que você faz, é experimentar a vida, o poder de Deus em tudo, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, você consegue encontrar Deus no seu trabalho. Você consegue encontrar a mão de Deus na sua família. Você consegue encontrar a vida de Deus em tudo que você faz, porque você sabe que Ele está ali e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem conforme o seu propósito, que Deus está em tudo, independente do que você está passando. Não existe felicidade maior. Makarios, bem-aventurado, e você só vai ser bem-aventurado se você se aproximar da lei de Deus e observar ela atentamente. Se você humildemente se entregar para Jesus e viver para Jesus. Entregar a sua vida e confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E para terminar, ele traz algumas coisas práticas. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo. E a sua religião não tem valor. E esse termo religioso, e no próximo versículo ele vai falar religião, né? É um termo que fala do ritual externo da vida cristã, ou também usada ali para a vida dos judeus, ou religiosa. É como você lida com a espiritualidade, é ir na igreja, é ler a Bíblia, é cantar as músicas, é orar, você faz isso tudo. Mas se você não controla a sua língua, se você não controla as suas reações, a sua religião não tem valor. Quantos de nós aqui demoraram às vezes para chegar em Jesus, ou tiveram a coragem de vir hoje, porque algumas pessoas que se dizem cristãs te machucaram e te feriram, e te afastaram do Deus de toda a salvação. Porque tem pessoas que são pastores e que roubam e que corrompem, que manipulam. E você fala assim, cara, estou fora. Mas essa não é a igreja de verdade. E esse não é o Deus de verdade que a gente serve. Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele nos chama para não nos enganarmos e controlarmos a nossa língua pelo poder do Espírito Santo, para não vivermos uma religião de fachada. É essa vida pura. Lembra que ele falou assim, se livre da impureza. Não existe coração puro com língua impura. Jesus falou assim, a boca fala o que o coração está cheio. Se você está com impureza, você vai falar impureza, você vai mandar figurinha de impureza. Você vai compartilhar a impureza. Se você é puro, você vai mandar coisas puras. E os atos externos, muitas vezes, não condizem com a sua confissão. Ele fala, olha, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É interessante que essa palavra, ou essa expressão pura e verdadeira, ele está voltando lá no Antigo Testamento. Quando precisava ter vários sacrifícios para que Deus te aceitasse. E para o sacerdote se colocar na presença de Deus, entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, ele precisava de passar por rituais de purificação externas. Ele falou assim, olha, a verdadeira religião de pessoas que se apresentam puros diante de Deus, e verdadeira, sem defeito, a pessoa não podia ter defeito para ser sacerdote. Se ela mancasse, se ela não tivesse um dedo, se ela tivesse perdido qualquer parte do seu corpo, ela não poderia se colocar na frente de Deus. Só quem fosse perfeito, igual o Cordeiro perfeito. Igual Jesus é o israelita perfeito, que pagou pelos nossos pecados. Ele está falando, olha, se nós tivermos ritual, como que é você estar ritualmente limpo e apto para se aproximar de Deus? O que Deus aceita? Porque o que Deus não aceita é uma religião de fachada. O que Deus não aceita é um coração maldoso, um coração impuro. Pessoas que não agregam, mas que expulsam as pessoas de perto dela.
Como então que a gente sabe que a semente do Evangelho, a semente da palavra de Deus brotou e trouxe a verdadeira religião para o nosso coração? E aí ele fala, primeiro, controla a sua língua. A sua língua está controlada, você não fofoca, você não é agressivo, você não destrói os outros, você não se apressa para falar. Você controla a sua ira, pelo menos a maioria das vezes, porque ninguém é perfeito. Mas também a verdadeira espiritualidade, ela impacta o seu bolso. A forma como você lida com a sua grana, a forma como você lida com a vida, ela te dá compaixão. Cuidar do órfão e da viúva, é interessante que também pode ser traduzido por visitar. Esse termo, gente, não é só você dar dinheiro ou ir na casa, não, é você se envolver emocionalmente com quem necessita. Com a necessidade do outro, financeiramente e emocionalmente. Você dá o que você tem para ajudar o seu próximo. Então a verdadeira religião não é só dar o dízimo do cominho, como Jesus falava para os religiosos, e não orar pelos necessitados, e não ajudar os necessitados. A verdadeira religião é você se envolver na vida do outro, é você se envolver na dor do outro como instrumento de Deus, como instrumento de bênção de Deus, para aquela pessoa que está vulnerável ao seu lado. E é ir até ela. Qual que é o chamado da igreja? Ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A igreja vai. Ela vai na necessidade, ela visita o órfão, ela visita a viúva, ela visita a pessoa que tem necessidade. Se você está vivendo isso, você é a luz do mundo e sal da terra. Se você está vivendo isso, a palavra de Deus realmente encontrou morada no seu coração e está frutificando. Mas além disso tudo, ou acima disso tudo, ou agregando a isso tudo, você não pode se corromper. E nós temos vários convites para nos corrompermos ao longo da nossa caminhada cristã. Vários convites para não sermos santos. Sabe o que é ser santo? Você ser separado para Deus. Você viver para o Senhor. Eu gosto de dar esse exemplo para quem nunca ouviu. No templo, por exemplo, lá de Jerusalém, ou se não antes também, no tabernáculo de Moisés, eles tinham que construir várias coisas para o templo. E essas coisas tinham que ser santas. Então essa mesa que tivesse lá dentro era uma mesa santa. Mas tinha uma mesa igual a essa no prostíbulo da cidade. Qual que é a diferença da mesma mesa que foi feita pela mesma pessoa? O propósito. O propósito. Se santificar é você viver o propósito de Deus. É você viver uma vida separada por Deus e para Deus. Você pode usar o mesmo dinheiro para fazer coisas boas e coisas ruins. A mesma boca para amaldiçoar e para abençoar. Não se corromper é se curvar diante do Senhor. Obedecer a palavra, viver em santidade, separado para Deus, e aí você vai ver Deus agir na sua vida. Você vai ver Deus onde outras pessoas não estão vendo. E aí você vai caminhando para a maturidade espiritual. E o que é maturidade espiritual? Que eu falei? Duas coisas, lembre-se disso, nós vamos falar isso para o resto da vida. Enquanto tiver igreja de Luzia, você vai ouvir isso aqui. Fruto do Espírito, um caráter transformado por Jesus. É uma coisa interna, silenciosa, que depois de 3 meses você fala, olha o que ele fez. Olha o que eu fiz. Olha como eu reagi. Olha como eu estou mais longânimo, mais amoroso, mais fiel. E uma vida que frutifica. Por onde você passa, as pessoas têm sede de Jesus. Sabe o sal que dá aquela sede de vontade de beber? Por onde você passa, as pessoas falam assim, eu preciso experimentar esse Jesus que o João experimentou. Eu preciso viver esse Jesus, porque você se compadece, você ama primeiro e fala depois. Lembra, quem subiu pela escada da direita viu o amor que acolhe e a verdade que transforma. Essa é a nossa oração aqui na Luzeiro. E talvez você tenha passado sua vida inteira longe do Senhor, longe da igreja, por causa desses cristãos que você conheceu. Primeiro, eu te peço perdão por eles. Isso não é uma representação do nosso Senhor Jesus Cristo, da igreja de verdade, da igreja verdadeira. Eu queria te chamar também para perdoá-los e orar por eles. Jesus combatia a religião de fachada dos fariseus, que eram extremamente zelosos por várias coisas da lei, mas não tinham o coração da lei nele, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo, como a ti mesmo. Eles tinham atos religiosos maravilhosos. Tem gente que fala super bem, gente. Tem muito pregador maravilhoso, mas o coração está longe de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas nós, pastores, até profissionais da fé, vivemos disso. Nós temos uma tendência enorme de nos tornarmos religiosos de fachada.
e esquecemos que nós somos ovelha do Senhor. E saímos desse lugar de ovelha, desse lugar que precisamos de gente na nossa vida para nos exortar, para caminhar com a gente. Precisamos de ler a Bíblia, não só para fazer sermões bonitos que impactam as pessoas, mas para que ela nos impacte e transforme as nossas vidas. E é o princípio da queda para cada um de nós, quando nós nos tornamos religiosos de fachada, quando nós nos tornamos profissionais da fé, em vez de pessoas salvas pela graça, que caminham por Jesus, seguidores de Jesus, chamados para pregar o Evangelho e cuidar do rebanho de Deus. Teve uma vez que eu preguei sobre isso, numa reunião de pastores. A maioria se curvou, se arrependeu e chorou. Há muitos anos eu tomei uma decisão que eu não iria fazer devocional que fosse no tema ou no livro que eu estivesse pregando. Justamente para eu não cair nesse erro. E ele continua me puxando. E todos os dias eu tenho que escolher ler a Bíblia como uma ovelha. E não como um profissional da fé. E você? E você? Você já entregou a sua vida para Jesus? O convite de Jesus é: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou dar descanso para as vossas almas. Venha aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. A parte dele ele já fez, gente. Ele já encarnou, já viveu a vida que ele tinha que viver, já morreu na cruz do Calvário, já ressuscitou e está prontinho para você chamar ele para mudar a sua vida e o seu coração. Você só precisa se chegar diante dele, fechar os seus olhos e falar: Senhor Jesus, hoje eu vi que eu sou um pecador. Vem morar na minha vida. Vem viver em mim. Planta a tua palavra no meu coração. Planta o teu Espírito Santo em mim. Me faz uma nova criatura. Eu entrego a minha vida. Vem ser Senhor e Salvador da minha vida. Eu queria te estimular, te falar: faça essa oração se você ainda não fez. Refaça essa oração se você está longe do Senhor. Queria te perguntar: você tem vivido uma religião de fachada? Vamos lembrar aqui dos filtros da religião de fachada. Não se apresse em falar ou irar, seja rápido para ouvir. Joga fora a impureza, a maldade. Trata seu orgulho, se apresenta diante de Deus humildemente, observe atentamente, persevere na prática da palavra. Olha direitinho o que o Senhor espera de você e pede forças para viver. Porque a palavra que te mostra quem você é, e ela que tem poder para transformar a sua vida pela vida do Espírito Santo. Se envolva no cuidado das pessoas. Gente, não é uma bênção você chegar aqui e ter esse tanto de gente de preto para te receber, para te direcionar, para te ajudar. Tem as pessoas que estão ali pregando o Evangelho, cuidando dos nossos filhos. Tem uma banda que ensaiou ontem de manhã, ensaiou hoje mais cedo, chegaram aqui cedo para ministrar o melhor louvor que você pudesse ouvir, o que eles pudessem dar ao Senhor para que você entrasse na presença de Deus. Não é bom ter pessoas que investiram nesse lugar, que não foi barato, para que você pudesse sentar nessas cadeiras e ouvir o Evangelho. Pessoas que contribuem financeiramente com essa obra, para que a gente possa fazer mais e melhor por mais pessoas com o verdadeiro Evangelho, trazendo a verdadeira espiritualidade para uma região que é tão pobre que só tem dinheiro, que carece da graça de Deus. Se envolva no cuidado das pessoas, comece a servir na igreja, ajude um amigo do seu pequeno grupo que está em necessidade, ajude algum familiar, o seu vizinho, santifique a sua vida. Santifique a sua vida ao Senhor. Fala: Deus, eu quero viver para o Senhor. Eu não quero mais viver no pecado, não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais ser contaminado pelo mundo. E para isso, você tem que se apaixonar por Jesus através da palavra, mas você tem que tomar algumas decisões de parar de ir a alguns lugares, de parar de ver algumas coisas, de parar de relacionar com certas pessoas, de parar de fazer coisas que não agradam ao Senhor e colocar uma barra de proteção lá longe, que você não vai encostar nela, mas que é melhor você trombar nela do que cair no abismo. Escolha Jesus. E não tenta mudar tudo de uma vez. Se você está em dificuldade, pede ajuda para alguém que você confia. Pede para essa pessoa caminhar com você. Pede para essa pessoa andar com você cada dia. Pede para o Espírito Santo que o fruto dele venha no seu coração, que você quer ser essa pessoa mansa e humilde de coração, que você quer domínio próprio. Pratique a palavra de Deus. Lembra, gente, ouvir a palavra te informa, mas viver a palavra transforma, e essa que é a verdadeira religião. Essa que é a religião verdadeira que Deus gosta, é viver a palavra de Deus, para que cada dia eu e você sejamos mais parecidos com Jesus. Vamos orar? Eu queria que antes de eu orar aqui, que você ore. Pode ser baixo, pode ser em silêncio, mas se você precisa entregar sua vida para Jesus agora, entregue.
confesse o seu pecado e peça para Ele vir mudar a sua vida, mudar a sua família. Se você está longe do Senhor, confessa seu orgulho e fala que você está de volta. E pede para Ele caminhar com você. Ele prometeu antes de subir para o céu que Ele estaria com você todos os dias da sua vida. Senhor Jesus, aqui estão as orações, as nossas orações, que sobem como incenso suave ao Senhor, que são colhidas, que são respondidas. Eu oro, traz nova vida no Senhor, traz salvação no nosso meio, e que o poder dessa salvação comece a transformar os cristãos que estão aqui. Traz verdadeiro arrependimento, quebra todo orgulho no nosso meio, e traz a sua vida, enche com o teu Espírito Santo, traz o teu fruto, transforma a nossa boca, transforma a nossa reação, que possamos nos aproximarmos do Senhor e das pessoas com a humildade necessária para amá-las, para ouvi-las, para abençoá-las, para sermos luz do mundo e sal da terra. Que possamos santificar as nossas vidas, para que possamos provar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Em teu nome nós oramos. Nós vamos continuar nesse espírito de oração. Você pode continuar orando. Nós vamos passar a ceia do Senhor enquanto adoramos o Senhor. A ceia significa que Jesus morreu por você, para que você tenha vida pelos seus pecados. A ceia é para aquelas pessoas que querem Jesus, que entregaram a sua vida para Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida, deixa passar. Mas se você quer Jesus, e você entregou a sua vida para Ele hoje, pega essa ceia e daqui a pouco nós vamos ceiar juntos, ok? Deus te abençoe.